da reunião. Enquanto o pessoal está chegando aí, me dá um sinalzinho aí no chat. Tá me ouvindo direitinho? Tá me ouvindo bem? Me vê, me ouve bem? Ah, sim, tudo bem. Não, mas beleza. Você respondendo no chat, tá tranquilo, tá? Beleza, muito bom, muito bom. Você deve ter recebido aí o anexo. Se você procurar aí, você vai ter um anexo aí que eu mandei junto com o arquivo. Gostaria que você já pudesse dar uma lida, tá? Vamos esquentando. Daqui a pouco o povo está chegando aí, tá? O tema de hoje vai ser, acho que, bastante interessante, porque eu hoje vou começar, vou explicar para vocês umas coisas, acho que muito importantes para aquelas pessoas que estão bastante cruas na redação. E, por favor, eu já gostaria que você me respondesse uma coisa. Como essa aqui é uma live, e eu preciso da resposta de vocês, eu não faço live sozinho, eu não falo para mim mesmo, né? Eu não sou maluco. Eu preciso que você. Estou com vontade de fazer uma coisa que eu gostaria de saber se isso vai ser relevante para todos. Que é o seguinte: é, o que você acha de a gente criar um canal, uma pasta, um arquivo, enfim, tipo assim, tudo que você gostaria de saber sobre redação e sempre teve vergonha de perguntar. O que você acha? Redação sem medo. Tudo que você sempre quis saber sobre redação e não tem coragem de perguntar a ninguém. O que você acha? Digita no chat aí. Não sei ao certo. Por quê? Você tem alguma dificuldade com redação, querido? A prática, né? Beleza. Cara, uma coisa que eu já vou dizendo aqui, você por enquanto é o único que está aqui na sala, mas daqui a pouco estão chegando mais pessoas. A primeira característica, o primeiro traço de uma pessoa que vai fazer redação é a pessoa, a pessoa que faz Enem e vai escrever uma redação, a primeira virtude é paciência. É paciência. Escrever um texto é como compor uma música, é como você fazer uma música, como você escrever um livro. A primeira vez que você escrever, a primeira vez que você pegar no instrumento, não vai ficar bom. Mas é prática, é fazendo, como você mesmo disse, é prática. Quanto mais a gente escreve, melhor fica. Quanto mais prática nós tivermos, mais interessante fica a redação. Entendeu? Quanto mais a gente for botando a mão na massa, melhor fica. Camarada que começa agora numa padaria, você acha que ele vai fazer um pão gostoso? Você acha que ele vai ficar? Não. O padeiro ali, o professor vai ter ali do lado. Eu quero mais é que vocês façam redações, que vocês façam textos para eu corrigir. Você tem alguma redação já escrita que você gostaria de enviar? Me responde aí no chat. Você fez anterior? Você escreveu aqui, né? Vou ver se eu acho aqui. Você fez aquela anterior que eu falei sobre a questão da persistência contra a violência, persistência contra a violência contra a mulher? Você fez aquela anterior? Tá. Não chegou a assistir, né? Olha só, tá lá no meu YouTube,
tá? Tem lá no meu YouTube, no meu canal no YouTube. Eu vou até colocar aqui no chat o meu canal no YouTube e vou já colocar para vocês, vou deixar aqui já escrito no chat, o link do meu canal no YouTube, e vou colocar essa aula também de hoje, vai ficar disponível lá no meu canal no YouTube, tá? Então, quem de alguma forma quiser entrar em contato com relação comigo, ou quiser ver as nossas aulas passadas, estão todas elas lá, tá? Estão todas elas lá e vocês podem pegar a hora que vocês quiserem. A hora que vocês precisarem, a hora que vocês quiserem, está disponível para vocês lá, tá? Deixa eu só mostrar para você aqui. Ó, esse aqui é o meu canal de redação, língua portuguesa, tá? Tem umas lives passadas aqui de redação. Tem uns vídeos aqui que eu fiz sobre o tema. Estou copiando aqui com vocês e vou colocar agora no chat. Tá? Vou colocar aqui no chat agora. Quem quiser ver, tá aí, tá? É só você clicar aí que vai ter essa aula hoje, depois que eu terminar a nossa aula aqui, e vai estar também disponível aí no chat para todo mundo que quiser. Deixa eu entrar em contato aqui para ver se o pessoal está chegando. Beleza, garoto? Muito bom. Deixa eu chamar o povo aqui para a gente começar. Tem muita coisa para ser dita e o tempo é curto. Vamos lá, a estrada é longa. Beleza, então, pessoal. Vamos começar então nossa aula, tá? À medida que o pessoal for chegando, eu vou colocar então a disposição aqui para isso. Riaro, seja bem-vindo, meu querido. Que bom que você chegou. À medida que o pessoal for chegando aí, tudo bom? À medida que o pessoal for chegando, for entrando, boa tarde. Então vamos lá, vamos começar. Olha só, pessoal, a nossa aula passada sobre redação, o tema foi, graças a Deus, tudo bem, querido. Nosso tema passado, redação, foi sobre a persistência da violência contra a mulher, né? O que acontece? Desde lá até o presente momento, só duas alunas, para ser exato, mandaram para mim a redação, tá? Eu estou esperando, eu estou precisando que vocês mandem para mim essa redação, porque para mim isso é muitíssimo importante, tá? Isso é muitíssimo importante. Vocês mandarem para mim as redações, porque eu quero saber como é que vocês estão produzindo, como é que vocês estão escrevendo, como é que eu vou saber se vocês estão andando bem na redação, qual a dificuldade de vocês. E o meu celular está disponível aí para vocês, vocês colocarem sempre quais são as dúvidas que vocês têm, tá? Sejam elas as mais bobas possíveis, as mais idiotas possíveis, tá? Vamos adiantar que a estrada é longa, muito papo, vamos trabalhar. Ok, tela inteira, compartilhar, beleza. Pessoal, olha só, a partir de agora eu não enxergo mais vocês. Vocês estão me vendo? Dá um sinalzinho aí, por gentileza. Beleza. Então vamos lá. Texto dissertativo argumentativo.
Esses dias me fizeram essa pergunta. Qual é o tipo de texto que a gente usa para a gente fazer na redação? Tem gente que tem dificuldade com relação a isso, então eu resolvi tirar um tempo de hoje para a gente falar que tipo de texto é esse. Então, texto dissertativo ou argumentativo. Quando eu falo, deixa eu botar o apontador a laser aqui, ó. Quando eu falo texto dissertativo, dissertar significa o quê? Explicar. Digamos assim, quando se põe um tema na redação em cima da pedra, quando se põe uma redação em cima da pedra, né, quando se põe alguma redação para ser feita, é muito importante a gente fazer o quê? Que você apresente o assunto. Faça de conta, na hora que você estiver na aula, deixa eu ver se tem alguém aqui querendo entrar. Ah, beleza. Olha só. Faz de conta que na hora que você estiver fazendo a redação, você vai ter que explicar para a pessoa que ler a sua redação, você vai ter que explicar qual é aquele assunto. Faz de conta que eu sou a pessoa que está ali na banca, faz de conta que é uma pessoa completamente leiga, completamente é, desinformada sobre aquele assunto. Você vai ter que explicar aquilo para mim. Então, dissertativo, argumentativo é isso. Eu peguei um tema aqui, deixa eu só desligar uma coisinha aqui rapidinho. Eu peguei um tema aqui que é bastante assim, foi bastante polêmico, foi bastante difícil, que foi o tema da redação de 2019, entendeu? Eu peguei um tema aqui que foi uma coisa extremamente espinhosa, tá? Então, vamos lá. Uh, Vamos lá. Dissertar é isso, então explicar. E argumentar. Você não vai ter que explicar e usar de argumentos. Você vai ter que me convencer, em outras palavras, você vai ter que me convencer sobre aquele tema. Eu já disse em aulas passadas que a redação do Enem ela é muito interessante porque no último parágrafo você tem que colocar um projeto de intervenção social. Ou seja, você vai ter que criar um projeto, criar algo para que aquele assunto que foi exposto lá na redação, ele seja resolvido. Então vamos lá. Dissertar versus argumentar e expor. O texto dissertativo possui duas variações, podendo ser expositivo ou argumentativo. Esse último, muito presente em provas de vestibulares e concursos, na modalidade argumentativa, há a intenção de convencer e persuadir o leitor através de conhecimentos plausíveis. O que são conhecimentos plausíveis? Coisa que pode ser medida, coisa que pode ser vista, coisa que pode ser mensurada, coisa que pode ser colocada de uma forma clara. Não é chute, não é palpite, não é teoria da conspiração. São coisas, ciência, conhecimento plausível, além do ponto de vista do autor. Ou seja, entendam bem, vamos fazer uma leitura bem profunda disso aqui. Persuadir o leitor através de conhecimentos plausíveis, além do ponto de vista do autor. Se criar uma redação sobre algo que seja extremamente difícil, complicado para você, você tem que ter o quê? Um ponto de vista, e esse ponto de vista não pode ser maior do que argumentos, que argumentação. A ciência está acima do que você acha, do que você pensa. Na categoria expositiva, o autor do texto apenas apresenta seu ponto de vista sobre o assunto, sem o propósito de convencer o leitor. Isso aqui é muito importante, mas não é o caso da redação. A redação é dissertar versus argumentar versus expor. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui, gente. Só um minutinho.
Às vezes tem pessoas que não conseguem entrar. Alguém que está querendo entrar? Isso, permitir. Renata, seja bem-vinda. Tudo bem? Vamos continuar então. Deixa eu voltar à apresentação. Gente, eu simplesmente desapareço. Vocês desaparecem para mim na hora que eu estou apresentando, tá, pessoal? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Eu vou passar mais uns 2, 3 slides e eu abro aqui. Se vocês já tiverem alguma pergunta a fazer para mim, já podem colocar no chat, tá? Podem colocar no chat que eu vejo com vocês. Então, voltando. Beleza. Vamos lá. É imprescindível. Antes de eu começar a leitura, antes de eu continuar a leitura, o que é imprescindível? Aquilo que não se pode prescindir, ou seja, não pode faltar, tem que ter. É imprescindível que o autor do texto domine o assunto. O que eu vivo falando para os meus alunos de terceiro ano? Domine o assunto. Aluno de terceiro ano, escola pública, escola privada, não importa. Você tem que assistir noticiário. O seu noticiário tem que estar em dia. Dominar o assunto e a ortografia. Por favor, não escreva bobagens. Não sabe usar uma palavra? Não use. Uma vez que a forma como é feita a análise do conteúdo de um texto dissertativo é rigorosa, tá? Eu tirei isso aqui desse site aqui, ó. O hiperlink aqui, ó, educamaisbrasil.com.br/enem. É rigorosa. É necessário também que a justificativa teórica em relação ao tema não apresente erro. Ou seja, o aluno de redação, ele é uma pessoa que está... ele tem que ser uma pessoa que tem que estar o quê? Sempre, 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 sempre prestando atenção no noticiário. Deixa eu ver se tem mais alguém querendo entrar aqui, rapidinho. Manter. Só um minutinho. Tem mais gente querendo entrar? Riara está perguntando como faço para melhorar a ortografia. Já vou te dar esse toquezinho. Por enquanto somos apenas nós aqui, né? Tem uma Rê aqui que diz que está querendo entrar. Tá? Vamos lá. Então vamos seguir. Apresentar. Tela inteira. Compartilhar. Beleza. Vamos lá. Falei então sobre justificativa teórica em relação ao tema, não apresente erro. O assunto deve ser mostrado como uma linguagem objetiva. O que é linguagem objetiva? Quando a gente fala sobre linguagem objetiva, uma coisa é objetividade, outra coisa é subjetividade. Objetiva é, seja claro, seja direto ao falar. Por mais que você não concorde com determinados argumentos, você tem que ser objetivo ao falar sobre determinadas coisas. Linguagem objetiva, formal. Eu já falei anteriormente sobre redação, que a gente não escreve em redação. A gente não escreve meme, a gente não escreve emoji, a gente não escreve abreviaturas, falou, valeu, beleza, BLZ, tamo junto, TMJ, coisas do exemplo. Tem que ser formal, para que atinja o atendimento do maior número de leitores possível. Vamos seguir. Divisão do texto dissertativo. Isso aqui é muito importante porque tem gente que tem muita dificuldade com relação a isso. Divisão do texto dissertativo. A divisão do texto dissertativo é composta por introdução. Deixa eu pegar um destaca-texto aqui, rapidinho. Marca-texto. Introdução. Eu vou explicar aqui e também nos slides vão ter uma explicação
mais profunda sobre isso. Quando a gente fala sobre introdução, é uma explicação, é uma primeira explicação que você vai dar sobre o assunto. Eu volto a dizer, quando você escreve uma redação, faça de conta que você está escrevendo para uma pessoa que não entende absolutamente nada sobre o assunto. Você tem que escrever para alguém que não entende absolutamente nada sobre aquilo. Eu, como corretor de redação, se eu fosse um corretor de redação, eu quero que a pessoa me mostre o que está acontecendo e me convença do que está acontecendo. A introdução é você explicar, é o primeiro parágrafo. Então, uma dica que eu vou dar agora sobre redação é: na nossa redação, façam 4 parágrafos de mais ou menos 5 a 6 linhas. 4 parágrafos de 5 a 6 linhas. Então, olha só, na hora que você vai escrever a sua primeira introdução, a sua introdução na sua redação, ela tem que ter mais ou menos de 5 a 6 linhas. Explica o problema para mim, explica o que está acontecendo para mim. Se você não é uma pessoa que assiste noticiários, se você não é uma pessoa que lê matérias de fontes confiáveis, se você não ler, você não vai estar bem informado. Obviamente, a sua redação vai pecar em algum determinado momento. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Hoje eu estou bastante preocupado da gente fazer uma boa introdução. A conclusão que a gente tem na nossa redação, nosso último parágrafo, é aquilo que eu expliquei na aula passada. Tá lá no meu canal no YouTube, tá? Eu já tenho umas 3 ou 4 aulas de redação lá. Uma conclusão de uma redação, o que é? É aquele projeto de intervenção social que você vai ter. Você vai ter que pensar em algo como cidadão para você resolver um problema que é possível, que está acontecendo e que está sendo colocado ali à baila. Mais importante do que a estrutura é a distribuição de informações ao longo da redação. Olha que interessante, hein? Distribuição das informações ao longo da redação. De forma que tenham ideias corretas e bem dispostas acerca de um determinado tema. Bom, antes de eu propriamente falar sobre introdução, deixa eu tirar dúvidas. Alguém tem alguma coisa a perguntar? Alguém colocou alguma coisa lá? Deixa eu ver no chat. Vamos lá. O Riaro pergunta: como faço para melhorar a ortografia? Cara, não tem nada melhor do que dicionário. Não tem nada melhor do que dicionário. E detalhe, aí entra uma coisa muito interessante. Não há nada melhor para você desenvolver a ortografia do que o dicionário e você escrever. O Riaro, que está me fazendo essa pergunta, você lembra, querido, uma vez que eu fiz uma atividade com o pessoal da sua turma, acho que só você estava presente, que eu fiz aqueles pedidos de um restaurante, como é que se escreve? Tem umas coisas? Então, Riaro está me respondendo aqui que sim. Então, isso é ortografia. Aqueles ditados que a gente fazia lá no ensino fundamental, lá na alfabetização, era isso. E agora, né, agora no ensino médio, a gente vai aprendendo a ortografia como? É lendo, é escrevendo, é tentativa e erro. O Gustavo, que estava aqui desde o início, eu falava uma coisa para o Gustavo. Gustavo, a primeira virtude do estudante, de alguém ler livros pode ajudar? Pode, claro que pode. A primeira virtude de uma pessoa que vai fazer Enem, que vai fazer redação de Enem, é a paciência. Escrever uma redação é tentativa e erro. Você vai ter que ter paciência com você mesmo, vai ter que ter paciência com seu professor de redação, porque muitas vezes eu vou ter que pegar, não é rasgar a sua redação, eu não vou fazer isso, mas eu vou ter que pegar a sua redação e dizer assim, olha, corrigir do seu lado e dizer para você, olha, você está errando em tal lugar. Aqui você pecou na ortografia, aqui você pecou na concordância,
aqui seu argumento ainda não está bom. Entendeu? Repara que olha só como é que tem uma sucessão de conhecimentos aí. A gente começa com ortografia, ou seja, escrever corretamente as palavras. Seção com C e dois S, seção com S, dois S. Como é que a gente sabe como é que a gente vai escrever a palavra seção corretamente? Depende do contexto. Selar com S, selar com C. Como é que a gente sabe que é a forma correta de escrever? Prática. Prática. Alguém mais tem alguma pergunta sobre esse determinado momento? Riaro fez mais uma pergunta aqui, mas alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa? Seja pelo chat ou queira fazer alguma pergunta para mim, por favor? Solange colocou aqui. Estou com a tela aberta. Alguém gostaria de fazer uma outra pergunta? Gustavo colocou: os únicos erros que eu cometo é que minha professora fala, os únicos erros e que minha professora fala é que, pois eu ter a mania de ler rápido, acabo fazendo com que minha redação fique num fluxo rápido e acabo, às vezes, sendo repetitivo em algumas palavras. Exato, exato. Isso acontece comigo também. Isso acontece comigo também. Por isso que eu falo, não entreguem a primeira redação. Não entreguem a primeira redação. Escrevam a sua redação, depois observem se existem repetições de palavras. É por isso que a gente usa os conectivos, é por isso que a gente usa os pronomes relativos, é por isso que a gente usa os pronomes demonstrativos, é para isso que a gente usa os conectivos, exatamente para que a gente não tenha que ficar repetindo toda hora as mesmas palavras. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui simples, né? Isso aí é uma questão mais gramatical. Um exemplo. O ônibus da excursão sairá às 4 horas da tarde. Ele levará todos para o passeio no bosque. Esse pronome ele está se referindo a quê? A ônibus. Para você não ter que ficar repetindo todas as vezes, sempre a palavra o ônibus é vermelho e o ônibus vermelho sairá da escola com os alunos. O ônibus só sairá quando tiver lotação esgotada. Os alunos têm que subir no ônibus. Para a gente não ficar toda hora repetindo a palavra ônibus, a gente vai utilizando. O ônibus sairá, o transporte chegará, a condução partirá, enfim, é saber usar o quê? Por isso que entra a questão do vocabulário. A leitura que o Riaro fala, ele ajuda nesse sentido. Porque às vezes existe um determinado termo ali que está se referindo a alguma coisa anterior. Tá? Beleza. E se eu não souber nada sobre o tema, cara, você tem que se manter informado. Eu, por exemplo, peguei um tema aqui cabeludíssimo para trazer para vocês. Quem está aí comigo no chat, tem um anexo aí que eu mandei para vocês, eu mandei também lá no grupo do WhatsApp. Eu falei redação de 2019, mas eu cometi um engano. A cartilha de 2019, mas o tema de redação é de 2018. E detalhe, tema cabeludíssimo. Vamos correr que eu quero chegar pelo menos nesse tema, tá? Eu quero chegar pelo menos a gente fazer uma breve leitura sobre esse tema aí. Se alguém tiver mais alguma... Oi, pois não. É no tema de cinema lá que você mandou o vídeo, eu assisti. Pois é, pois é. O que acontece? Eu cometi um engano. Riaro, eu coloquei o tema da redação de 2019 foi sobre a democratização. Não, minto. O tema de 2018 foi a democratização do acesso ao cinema. Essa aqui é a apostila para o estudante que foi fazer a redação de 2019 com o tema do ano anterior. Cinema foi 2017, perdão. O Riaro assistiu ao vídeo lá que eu mandei.
Nós vamos trabalhar com esse tema também, é porque realmente eu cometi um engano na hora de mandar para vocês. Mas eu vou corrigir isso aqui. O tema dessa redação aqui de 2018 é muito cabeludo. É bem cabeludo mesmo, tá? Então, vamos seguir. Eu mandei um PDF para vocês aí. Vamos seguir. Hoje eu vou falar apenas sobre introdução, porque eu quero entrar no texto da redação, propriamente dito, porque é uma coisa muito, muito importante. A gente discutir textos. Cara, aula de redação é um planeta. O professor que pega redação para dar aula tem que saber muito sobre tudo, tem que estar bem antenado, cara, sem sombra de dúvidas. Eu sei do que eu estou falando, eu trabalho com redação há muitos anos, é bucha. Professor, Vamos lá. Pois não. uma coisa que me ajudou um pouco, eu percebi um pouco a diferença na ortografia, é evitar Hum, usar abreviação no WhatsApp em conversa assim de texto, sabe? Sempre tentar sim, usar a pontuação certa, sempre tentar usar sim, 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 um sim. pouco. Falou, coloca por extenso, falou, FALOU, não botar FLW. Tamo junto, TMJ, estamos juntos. Isso aí, Riaro, uma boa ideia. A gente escreve da maneira como a gente pensa, né? Então, se a gente tiver um pensamento claro, a gente tiver uma escrita clara e treinar essa escrita até nas coisas cotidianas, isso é muito importante para a gente. Vamos lá. Introdução da redação, primeiro parágrafo. Pensa na sua redação assim. A sua redação, ela vai ter 4 parágrafos de 5 a 6 linhas cada. 5, 10, 15, 20 linhas. Existe a possibilidade de você fazer mais um parágrafo? Existe. Só que esse parágrafo vai ser um parágrafo de desenvolvimento. Não existe 2 parágrafos de introdução, não existem 2 parágrafos de conclusão. A introdução que eu vou explicar hoje. O desenvolvimento, eu vou deixar disponível aqui para vocês e durante a semana a gente vai falando e no próximo contato eu vou explicar para vocês como desenvolver a partir de uma boa introdução. O último parágrafo foi aquilo que eu falei na aula anterior. Você tem que fazer o quê? Uma proposta de intervenção social sobre aquele assunto. Você pode até começar a montar a sua redação pelo último parágrafo, né? Como eu expliquei anteriormente, mas hoje eu quero falar sobre uma boa introdução. Vamos lá. A introdução é onde o autor chama a atenção do leitor. Olha só, hein? Onde o autor, ou seja, você, aluno, chama a atenção do leitor. Se a sua escrita for boa, se a sua escrita for importante, e aí é onde entra uma coisa muito importante. Só escreve bem quem tem um pensamento claro e quem tem uma esteja com uma leitura um dia. Nela, ou seja, olha o pronome demonstrativo aqui. Perdão, o pronome, a preposição é com a contração do pronome pessoal ela. Nela, ou seja, na introdução, deve ser definido o assunto central que será expresso. Ou seja, na introdução você vai me apresentar o problema, você vai me apresentar o que vai ser escrito. Sobre o que você vai falar é na introdução. Você vai explicar para mim na introdução sobre o que você vai falar. E da maneira como você vai falar também é muito importante. O seu pensamento tem que ser um pensamento claro. Tem que ser um pensamento em que esteja, digamos assim, que haja uma coerência, que tem um início, um meio e fim. Mas a introdução é apresentar bem o problema. Nela deve ser definido o assunto central que será expresso. A introdução é o elemento mais importante do texto. Olha só o que ele está colocando aqui, ó.
A conclusão é a cereja do bolo. Mas a introdução, vamos colocar assim. Digamos que sua redação fosse um bolo desse de aniversário. A conclusão é aquela cerejinha que vai em cima do bolo, aquele toque de refinamento, é aquela coisa classuda que fica em cima do bolo. A introdução é aquela cobertura do bolo. É a cobertura do bolo. O desenvolvimento é a massa do bolo. Para você ter um bolo gostoso, você precisa de quê? Que ele seja refinado, porque você come com os olhos, aquela massa que dá um acabamento ao bolo, e o recheio, que é propriamente, no caso, a massa mesmo. O recheio é a massa do bolo. Ela tem que estar molhadinha, ela tem que estar gostosa, ou seja, o conjunto da obra tem que ser bem feito. E, pelo amor de Deus, ninguém se espante com isso, não. Especialmente o pessoal que está no segundo ano. Por favor, comece escrevendo agora. Mas, tipo assim, manda bastante redação para mim, para que eu possa corrigir e dar um feedback para vocês. Eu acho que redação tinha que ser, especialmente nas escolas públicas, introdução, redação tinha que ser uma coisa que tinha que ser dada no primeiro ano. Eu, quando pego turmas de primeiro ano, eu já explico redação. Nas primeiras aulas. Aos meus alunos de segundo ano, eu começo dando aula sobre redação, sobre interpretação textual, porque isso aqui é muito importante. É necessário informar claramente o tema sobre o qual será escrito. Sobre o que você vai escrever. E as delimitações, isso aqui eu já expliquei, inclusive, na aula passada. Delimitação é uma coisa muito importante. E aos que vão fazer curso superior, já comecem a prestar bastante atenção nessa palavra aqui, delimitação. E as delimitações propostas. A introdução pode conter informação geral sobre o tema. Você vai ser genérico no sentido assim, você vai dar uma pequena pintura sobre o que vai ser, sobre o que você vai falar. Contexto histórico filosófico. Isso aqui é um pouco mais difícil, mas aos que se dão bem aí em filosofia, em história, contextualizar o que vocês dizem é uma coisa muito importante. Citação. Isso aqui é o refinamento da coisa. Se você citar um pensamento, um pensador, um filósofo que seja conhecido, se você colocar isso aqui na redação, você vai muito bem. Comparação. Se você for utilizar de uma comparação, comparar esse fato ao outro. Por exemplo, como eu comparei a redação com um bolo, você fazer uma comparação sobre o tema que é proposto, utilizando-se de uma metáfora, de uma comparação na hora que você for colocar na redação, é um refinamento muito legal. Muito legal. E perguntas acerca do assunto. Só vou fazer um detalhe. Perguntas acerca do assunto. Faça perguntas, mas uma coisa, responda as suas perguntas. Responda as perguntas que você colocar. Não deixa ponta solta. Redação não se coloca ponta solta. Como você está ali para convencer, você não pode colocar uma dúvida sem tirá-la depois. Numa redação não há espaço para isso, tá? Por favor, gente, eu estou falando uma coisa aqui muito séria. Na redação não há espaço para dúvidas que não sejam respondidas. Tudo bem? É, eu vou. Hoje, então, eu estou falando sobre redação, sobre introdução da redação, e eu vou colocar disponíveis lá. A conclusão são sempre repetitivas? Como assim? As conclusões são sempre repetitivas? Não entendi, Riaro. Que sentido? As conclusões são sempre repetitivas? Não entendi a pergunta.
Bom, enfim. É certo repetir algumas palavras na conclusão? É melhor não. É melhor não. Você pode repetir, por exemplo, ideias que você colocou na hora que você for colocar a introdução, que você for fazer o desenvolvimento. Mas não é bom ficar repetindo toda hora as ideias, não. Inclusive, a questão de repetição de ideias, eu vou disponibilizar depois para vocês no Drive uma apostila muito importante sobre uma apostila do governo federal sobre redação e as competências que são avaliadas na hora de se corrigir uma redação. Deixa eu só diminuir o ventilador aqui um pouquinho, pessoal. Que são muito importantes, que é o seguinte, se você não aprendeu a utilizar bem os pronomes, né, e os conectivos, que é o que nós chamamos de fatores de coesão textual, demonstra pobreza vocabular. O exemplo que eu dei sobre o ônibus. Se você ficar repetindo toda hora a palavra ônibus, o ônibus, 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 o ônibus é vermelho, o ônibus vai sair às 3 horas da tarde, o ônibus só sairá com a autorização de todos os responsáveis, o ônibus chegará às 17 horas, o ônibus terá um motorista responsável, tipo assim, ficar toda hora repetindo a mesma palavra, o ônibus, ou outras palavras que vocês forem utilizar na redação de vocês, se vocês repetirem a mesma palavra, significa que vocês têm pobreza vocabular. Não significa, obviamente, que você não vá passar no Enem. Mas significa que você precisa subir um grau acima, você precisa subir um degrau. Você, eu, todos nós. O Gustavo, por exemplo, isso que ele fala aqui sobre a questão da repetição de palavras, isso é comum, porque, olha só, pensem comigo. Na hora que você vai colocar ideias, vamos pensar no mundo das ideias, vamos pensar assim. Existe o pensamento, existe a fala, existe a escrita mecânica e existe a escrita digitada. O pensamento, ele é mais rápido do que a fala. A fala é mais rápida do que o pensamento escrito mecânico. E a mecânica escrita, ela é mais lenta do que a digitada. Então, olha só, você tem um grau de velocidade de raciocínios aqui. Às vezes, o pensamento está bem arrumado na sua cabeça. Mas quando você passa do pensamento arrumado na sua cabecinha para um pensamento falado, daqui para cá podem ocorrer algumas perdas. Porque o pensamento está arrumado na sua cabeça, mas a sua fala às vezes não é arrumada. Esse é um problema que, por exemplo, eu, professor, preciso cuidar. Por conta das leituras, por conta dos pensamentos, o que acontece? O meu pensamento está organizado, mas a minha fala às vezes não fica bem organizada. Eu já tive alunos falando que eu tinha problemas de às vezes não entender o que eu falava, porque eu costumo fazer o quê? Meu pensamento é rápido, mas a fala não acompanha. Existem pessoas que são gagas, que têm problemas de gagueira, porque não acompanha, a fala não acompanha a velocidade do raciocínio. Às vezes você não escreve direito, porque, olha só, do pensamento para a escrita, você não vai falar na redação, você não vai falar, mas do pensamento para a escrita existe uma velocidade muito mais lenta. Então você precisa organizar seu pensamento e transpô-lo para a escrita, de maneira que fique claro. Às vezes está claro para você, mas tem que ficar claro para a pessoa para quem você está escrevendo. Obviamente que na redação a gente não vai lidar com esse quarto elemento, que seria a redação digitada, mas o seu pensamento tem que estar organizado. E para que ele esteja organizado, você tem que utilizar o quê?
um bom vocabulário, uma boa ortografia, uma boa escrita, e a gente só aprende a escrever escrevendo. Alguém não entendeu isso? Isso que eu disse é muito importante. Alguém não entendeu? Por favor, coloca no chat aí agora. Tudo bem? Posso seguir? Eu tenho uma dúvida, mais uma dúvida. Pode falar, querido. Por exemplo, a pergunta que eu fiz, acho que você não entendeu direito, mas respondeu outra pergunta que eu fiz também. Que foi tipo assim, por exemplo, vou fazer a conclusão da minha redação, mas ela vai ficar, eu vou usar tipo as mesmas palavras que eu usei, eu vou usar a mesma explicação que eu usei no meio do texto. Como que eu... Entendi, entendi. Olha só, Riaro, tenha sempre em mente que quando você coloca a conclusão, a conclusão está dizendo concluir, acabar, finalizar. A sua conclusão, você não pode perder na sua mente que a conclusão é aquele projeto de intervenção social que você vai criar para você resolver um problema proposto. Então pensa assim, seu último parágrafo, você vai resolver tudo que para cima foi visto como um problema. Aqui embaixo, no último parágrafo, ele tem que ser concluído. Então, o que que acontece? Esse último parágrafo pode acontecer de você repetir palavras ou pensamentos ou ideias, sim, mas desde que estejam o quê? Respondidos. O que não pode acontecer foi o que eu disse anteriormente, repetição exagerada de palavras. Fui claro? Deu para entender? Sim, sim, sim. Tá, beleza. Pessoal, mais alguma pergunta? Pode colocar aqui. Eu vou agora entrar nesse tema aqui que eu achei assim bem cabeludo, bem cabeludo. Eu vou compartilhar a tela, vocês vão sumir mais uma vez para mim aqui, tá? Eu achei o tema assim bastante cabeludo, mas é um tema que é bem pertinente. Olha só, pessoal. Peraí, esqueci de compartilhar a tela. Tela inteira. Compartilhar. Beleza. Pessoal, apareceu para vocês o PDF aí? Alguém responde para mim, por favor. Vocês estão vendo esse PDF? Sim. Tá. Olha só, pessoal. Essa redação, eu achei assim, ela bastante cabeluda, porque ela, olha aqui, essa aqui foi proposto, foi uma cartilha que foi feita em 2019 pelo governo federal, cartilha em 2019, né? Eu tô com um papel aqui na mão, exatamente que está aí na tela de vocês. E olha só, o tema da redação é manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Isso é sério. Isso é sério e a gente precisa, eu volto a dizer, algumas vezes aqui com vocês, isso é muito importante estar em sala de aula e explicar isso aqui para vocês, porque a redação, ela entra um pouco também no sentido como cidadão, como um exercício de cidadania. O professor de redação tem que ser uma pessoa tem que estar antenada com o que está acontecendo ao redor, porque eu tenho que debater com vocês esse tema aqui. Olha só, olha como é que o negócio é cabeludo. A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Olha só, para esse assunto, eu vou colocar aqui agora uma coisa que eu vi na Netflix. Vou escrever aqui agora no, 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 tá no chat aí, que eu tô colocando aqui agora no chat, o nome de um
nome de um documentário que tem na Netflix, que fala exatamente sobre esse tema aqui, ó, o dilema das redes. Alguém já assistiu? Alguém já ouviu falar nesse documentário? Se não, assistam. Assistam. Olha só. Manipulação do comportamento. Vamos dividir a frase em duas partes. Manipulação do comportamento. Ele está dizendo que o seu comportamento, a forma como você se comporta, ela é manipulada pelas redes sociais. Não exatamente pelas redes sociais, né? Mas pelo controle de dados na internet. Olha só, me interrompa a hora que vocês quiserem. Eu quero ler isso aqui com vocês como cidadão. Eu quero ler isso aqui com vocês como cidadão. Isso aqui vai ser uma coisa muito importante para a gente debater. Olha só, pessoal. Texto número 1, textos motivadores. Isso aqui sempre vai ajudar bastante vocês, tá, pessoal? Às segundas-feiras pela manhã, os usuários de um serviço de música digital recebem uma lista personalizada de músicas que lhe permite descobrir novidades. Então, dando nome aos bois, Spotify, Deezer, YouTube Music. Assim como sistemas de outros aplicativos e redes sociais. Este cérebro artificial consegue traçar um retrato automatizado do gosto dos seus assinantes e constrói uma máquina de sugestões que não costuma falhar. Exemplo. Alguém aqui já passou pela seguinte situação: você jogou lá no Google, sei lá, webcam. Você fez uma pesquisa lá sobre webcam, você queria ver preço de celular. Vamos fazer uma coisa mais simples. Você jogou na internet preço de um celular. Aí você já percebeu que começa a aparecer no seu Google, no seu Instagram, no seu YouTube, nas suas redes sociais, começa a aparecer assim toda hora aquele celular que você procurou? Já aconteceu com alguém isso? Já comigo só fica aparecendo coisas de peças de computador, um monte de anúncios de peças de computador. Sim. Isso significa que ele está mostrando, em outras palavras, quem for assistir a esse documentário vai perceber bastante isso que eu estou falando aqui agora, como cidadão, como professor e como cidadão. Significa que do outro lado da tela do seu celular, da tela do seu computador, existe uma inteligência artificial que molda você, que tem os seus dados, os seus gostos, as suas preferências, um computador, uma inteligência artificial que sabe quem é você, o que é você, os seus gostos, as suas preferências, e quando você abre a tela do seu celular, ele já está mostrando para você as músicas que você gosta, as imagens que você curte, que você vê, que você olha. Por exemplo, se você no seu Facebook, se você tem fotos de gatinhos fofinhos, você faz uma pesquisa sobre gatinhos fofinhos, daqui a pouquinho a sua tela não para de explodir de gatinhos fofinhos. Só que isso tem um preço. As indústrias que ganham dinheiro com a internet, o que eles fazem? Eles querem manter você preso à tela do seu celular, manter você preso à tela do seu computador a maior tempo possível. Vocês já, vocês já pararam para pensar, por exemplo, Facebook? Você não paga para poder ter uma conta no Facebook. Se você não paga para ter uma conta no Facebook, vou te fazer duas perguntas. Quem é que paga? Quem é que paga? Como assim? Você, na hora que você vai fazer a sua inscrição no Facebook, a inscrição é gratuita, não é? Você pode passar o dia Uhum. inteiro, você não gasta nada, você não paga nada para você usar o Facebook, certo? Certo. Quem é que paga, então? Como que o Facebook lucra? A pergunta seria mais ou menos essa. Mas segue meu raciocínio. Você não paga. Só que as pessoas que criam conteúdo para o Facebook pagam.
Ah, normalmente é anúncio, né? Eles lucram com anúncio. Aí, Riaro, entra uma coisa muito interessante. Quando você não paga, o produto é você. Existe uma rede de interesses que querem ter a sua atenção. Assistam a esse documentário que eu coloquei aí no chat para vocês. O Dilema das Redes Sociais. O Dilema das Redes. Inclusive, existe um autor que está lá nesse documentário que fala uma coisa muito interessante. Quando ele tem um livro que fala assim: 10 motivos para você apagar agora as suas redes sociais. Posso dar minha opinião sobre isso? Claro, filho, por favor. Cara, eu acho isso importante, tipo, pelo menos comigo, né? É, Sim, tipo assim, tava procurando sobre, sei lá, mouse assim, aí começou a aparecer um anúncio de um monte de mouse diferente. certo, Aí eu até cliquei nos anúncios e fui procurando sobre eles. Então eu acho certo, que isso ajuda, assim, tipo, você não sabe, se você não tem certeza que você vai comprar o produto. É meio certo. abusivo, tipo, você procurar uma Uhum. vez que tá aparecendo um monte de anúncio? Eu acho que sim, mas em algumas ocasiões ajuda a pessoa a ter mais conhecimento sobre alguns produtos antes de fazer a compra, né? Mas sim, você tá correto com relação a isso, mas tem uma coisa que você não percebeu ainda, que é o seguinte: por mais que você faça pesquisas, tem alguém que quer manter você preso à tela do computador. Existe uma inteligência artificial, um algoritmo, existem pessoas que estão interessadas em fazer com que você fique preso à tela do computador o maior tempo possível, a tela do celular, a tela do computador, o maior tempo possível. E detalhe, isso faz com que você mude o seu comportamento. Eu gostaria que as outras pessoas se manifestassem. Alguém não está entendendo? Alguém não está acompanhando esse raciocínio? Mas mudar o comportamento da pessoa a custo de quê? Do dinheiro? Rapaz, eis a pergunta que vale US$ 1 milhão. Mudar o comportamento de uma sociedade. Mudar o comportamento. Para você mudar uma sociedade, você começa mudando o comportamento de uma pessoa. Vocês já ouviram falar que existem clínicas de estética que elas hoje elas estão é, lucrando para fazer procedimentos estéticos nas mulheres para deixá-las parecidas com os filtros do Instagram. Caramba! Ou seja, já conseguiu moldar o comportamento da pessoa. Ou seja, a pessoa que existe atrás da tela do computador, a pessoa que você vende, que você mostra, as fotos que você tira na escola, em outros lugares, mostra quem você é, só que através de um filtro. Já perceberam que as pessoas, às vezes, dentro de uma mesma casa, não conversam mais? Gustavo colocou uma coisa aqui. Gustavo, deixa eu ver aqui. É, Publicidade que a gente gera pelo Facebook. Exato. Só que foi o que eu disse anteriormente. Existe uma publicidade que a gente gera pelo Facebook por conta das nossas pesquisas. Sim, padronizar a sociedade poderia ser esse o resumo. Sim, padronizar, não tem como a gente padronizar, né? Porque, olha só, um debate muito interessante que já entra aqui seria o seguinte, que eu recomendo a vocês fazer uma pesquisa sobre globalismo e globalização. Qual a diferença entre esses dois termos? O que é uma sociedade global? O que é uma sociedade globalizada? Tem muita gente que entra hoje em depressão porque não consegue, digamos assim, ah, mulheres e homens também, porque não conseguem, por exemplo, alcançar aquele status de beleza que é padronizado, por exemplo, pelo Instagram. Musa do Instagram. Gustavo colocou aqui. Padronizar no sentido que eu falo é fazer com que pense que precisa. Exatamente, filho.
precisa estar sempre em uma bolha social. Faz com que você ache que almejar algo fora dessa bolha seja errado. Por aí, filho. Por aí. Por aí. Mas a gente está aqui para furar a bolha. A gente está aqui exatamente para. Eu tenho meu Facebook, eu tenho meu Instagram, mas eu não sou escravo do meu Instagram. Eu não sou escravo do meu Facebook. Eu não preciso ser. Eu não preciso ser. Eu sou uma pessoa que tem gosto, que tem. Todos nós somos, mas existem pessoas que são, digamos assim, estão automatizadas. Existe uma cena, eu vou ser bastante curto aqui para o nosso tempo já está acabando. Olha só. Existe duas cenas, assistam esse documentário, e eu vou colocar um outro documentário aqui para você. Não é um documentário, na verdade é uma série britânica na Netflix, que é The Black Mirror. The Black Mirror. É uma série britânica que tem na Netflix, muito interessante, que fala exatamente sobre, digamos assim, esse uso. Tenho medo disso. Black Mirror é uma série que fala sobre esse uso indevido, pernicioso do homem, essa interação perniciosa do homem com a máquina, com o celular, com o mundo digital. Por que The Black Mirror, né? Em inglês, Black Mirror seria o espelho negro. É a tela desligada da sua televisão. Assistam a The Black Mirror. Por isso que eu volto a dizer, cultura pop também ajuda a gente a fazer redação. Eu agora estou falando com vocês como alguém que estuda comportamento, alguém que lê, que interage. Pessoal, nosso. Sim, Riaro, pode falar, querido. Eu queria dar minha opinião sobre as redes sociais. Eu acho que algumas coisas dependem do que você consome, tá? Do que você Sim, procura nela, entendeu? sim, Porque, tipo, no Instagram, no Facebook, eu acho que tem muita gente que fala coisa boa, tá ligado? Tipo, ajuda gente que tá com os pensamentos ruins, sobre depressão, não só isso, tipo, às vezes uma pessoa sempre faz uma comida, aí tá enjoado daquilo, entendeu? sim, Aí sim, ela vê um canal de receita, da sim, pessoa super feliz, falando sobre tal receita, a pessoa vai lá e tenta. Isso faz bem pra sim, pessoa, eu sim. acredito que faça. Claro, Riaro, sem sombra de dúvida, filho. Eu acho que Sem... tudo disso depende do que você consome. Não é você Sim, ser sim, manipulado, é você sim, viver, mas não viver naquilo, entende? Você não achar que aquilo, você depende daquilo para ver que você tem que seguir aquilo. É você mudar sim, um sim, pouco, sim. ver outros Uma- modos de vida, ver como as pessoas vivem. Sim, sim, sim. Riara, você está coberto de razão, isso é verdade. Nesses dois documentários fala uma coisa muito importante, filho, sobre essa questão do uso, bom uso da rede. O bom uso do Facebook, o bom uso do Instagram, é que, por exemplo, eu consegui achar amigos meus na época que eu morava em Minas Gerais, entendeu? Eu consegui, digamos assim, romper a barreira da distância. Meu padrinho, por exemplo, que mora em Minas Gerais, eu consigo conversar com pessoas, amigos meus, que estão até fora do Brasil. Isso aproximou, isso realmente, olha só, o lado bom é isso. Você falou, pessoas que dão conselhos, pessoas que às vezes dão informações valiosas, receita, coisa e tal, isso é maravilhoso. Só que até isso é onde eu gostaria de chegar com vocês. Até nisso existe um algoritmo, existe alguém que quer fazer com que você fique cada vez mais preso à tela do computador. É isso. Eu gostaria de encerrar nossa aula de hoje com isso. Pensem sobre isso. Como nós estamos falando sobre manipulação do comportamento, pensem nisso. Existem pessoas, existe um algoritmo, existem pessoas que lucram. Estou falando daqueles mega bilionários nessas redes sociais tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Tem Tudo muita depende da gente. forma que você usa também, né? Nem, não é todo mundo por exemplo, Facebook, site de notícia. Não é todo mundo que vai estar num site de notícia verdadeiro. Às vezes tem ou Sim, sim. Mas olha, fonte perceba. Sim, sim, filho. Mas o que eu quero dizer?
Quem tem boca fala o que quer, e as redes sociais permitiram com que muitas pessoas que não têm uma informação fiável, né? O que é informação fiável? Uma informação que seja assim segura, uma informação que seja o quê? Esclarecida, bem feita. Pensa que, por exemplo, há 25, 30 anos atrás, quando não existia nada disso, na época quando eu tinha a idade de vocês, a gente chegava em casa, assistia o Jornal Nacional e estava tudo bem. Hoje em dia, você assiste o jornal, você não sabe se aquilo é verdade, se aquilo ali realmente é verdade, ou é o trecho de uma verdade, ou é a opinião de alguém. Quantas pessoas hoje em dia estão desconstruindo a Rede Globo? Só dando um exemplo. Quantas pessoas hoje em dia assistem a Rede Globo já para pensar assim, como é que eu vou desconstruir esse argumento? Tem gente que está batendo palma porque a Rede Globo está mandando pessoas para fora, está batendo palma porque muita gente está sendo demitida. Está se desconstruindo esses conceitos. Pessoal, por favor, leiam esse texto aqui. Eu gostaria que vocês já escrevessem alguma coisa para mim, da forma como vocês estão, tá? Escrevam para mim, por favor, tá? Isso é muito, muito, muito importante para mim. Escrevam. Riaro, quem está aí na sala? Riaro, o Gustavo, a Sara. Escrevam, por favor, para mim. Eu deixei no chat aí o link do meu canal. Vou colocar também lá no grupo, mais uma vez. Daqui a coisa de mais ou menos uma hora, essa live aqui vai estar lá no grupo. Tá bom, pessoal? Uma boa semana para todo mundo. Escrevam, leiam esse texto. Quem tiver dúvida, por favor, entre em contato, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um abraço.